Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 21 de novembro de 2023 e agora nós não temos nenhum feriado e certamente teremos notícias que movimentam a bolsa, que movimentam a economia e vamos direto para as notícias para verificar quais são. Começar falando pelo déficit primário de 2024 aqui no Brasil. Fato, se você prestou atenção na capa de abertura desse vídeo, você vai entender que existe sim dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, os gringos estão apostando no Brasil. O grande problema é que essa incerteza fiscal gera tensão e atenção por parte do fluxo da grana dos gringos que estão entrando aqui no Brasil. Qual que é o grande problema? A gente está vendo o rally da bolsa, está vendo esse boom e a bolsa se movimentando fortemente em alta, numa forte tendência. Isso dado-se muito a esse fluxo de entrada de gringo, pensando que existe sim uma grana, um aporte dos estrangeiros voltados para mercados emergentes. E o Brasil, se você olhar como mercado emergente na ótica de diferença de taxa de juros para a inflação, nós somos aqui um local de investimento onde você pode extrair um prêmio com relação a essa diferença, porque somos também um dos países com maior taxa de juros no mundo. Então a gente fica atento a essa informação e tem fluxo de entrada de gringos. Só que isso gera também uma certa preocupação, porque somos também o país com uma certa ou não, com um grande nível elevado de incerteza fiscal, e esse grande nível assusta também os gringos que querem investir em mercados emergentes. Então a gente vai acompanhar o desdobramento dessas notícias nos próximos dias para entender se a gente vai continuar com esse fluxo de dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, empurrando a nossa bolsa para cima. Também tem informação do rally das techs, os balanços das techs em breve começam a sair e a grande aposta que continue aquele rally, aquele boom com relação ao movimento das techs está lidada. Quem tende a liderar esse rally é sim de fato a Nvidia, então a gente vai acompanhar a informação dos balanços quando começar a sair esse desdobramento de notícias também nos próximos dias. A gente vai trazendo aqui para vocês com a expectativa que sim a gente tenha mais um boom, mais um forte movimento de alta para aproveitar esse movimento de alta e lucrar com o movimento da bolsa. Também tem informação da China que está investindo no setor imobiliário, fez uma lista dos setores com maiores problemas, isso já teve impacto no minério de ferro, que gerou uma alta no minério de ferro e sim, uma alta no minério de ferro também move a nossa economia, principalmente aqui no Brasil. E agora vamos entender os horários que vão sair as principais notícias da Bolsa de Valores indo direto para o calendário econômico, tá? E aqui, pensando nos principais horários, os principais movimentos que vão sair da bolsa, eu já acabei de sair aqui sem querer, entrei numa notícia, vamos voltar aqui, começando por venda de casas usadas que vai sair ao meio-dia, tá? Casas usadas americanas, isso movimenta o mercado, isso é uma grande notícia e sim, a gente tem que ficar atento. Depois, às 4 horas da tarde, tem a ata de reunião do FONC, também a gente fica acompanhando para ver qual vai ser o desdobramento e qual vai ser o boom com relação ao impacto dessa notícia, que move bastante os mercados, e a gente fica atento para saber o que vai movimentar o mercado. Dia de atenção hoje com relação a essas duas notícias, principalmente nesse horário, vão ficar atentos e tomar cuidado com as nossas tomadas de posição na bolsa. Sempre nesse horário eu falo para vocês aqui com relação aos principais horários da Bolsa de Valores. Lembrando que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, quando já tem movimento no mercado, quando já dá para entender e fazer uma leitura do comportamento do preço. Às 11h30, era às 10h30, depois que acabou o horário de verão americano, passou para as 11h30, nós temos a abertura da NYSE, do mercado americano, com nova injeção de liquidez e movimento na bolsa. Atenção! Lembrando que lá para março provavelmente vai acabar o horário de verão americano, vai entrar o horário de verão americano e a gente volta aí a ter esse comportamento da abertura da bolsa às 10h30. E agora vamos direto para as principais informações de cotação de bolsas e indicadores mundo afora, começar pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, com exceção da bolsa da Nifty, da bolsa indiana, tá? Ela fechou numa alta de 0,45%, a Europa nesse momento opera praticamente misto, os Estados Unidos quase que toda em queda, com exceção da Nasdaq, que opera numa alta de 1,12%, perdão. Vamos dar sequência aqui nos principais indicadores e falando do EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou numa forte alta de 2%, a gente está falando uma pontuação de 84,16%, vamos ficar atento com relação a isso. O barril Brent de petróleo cotado a 82,16, numa alta de 0,26%, minério de ferro nessa bela alta de 130,35 cotado nesse momento, numa alta de 0,50%, DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,19%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa queda de 0,22%, as bitcoins cotadas a 37.382 dólares e sim, num movimento e numa tendência de alta. Vamos lá, pessoal, aguardar o halving e entender se sim a gente vai lá para o alvo que eu tinha falado lá nos Morning Calls, lá do começo desse canal, sobre esse movimento das bitcoins. E agora, se você me acompanha pelo Instagram, vou te desejar um forte abraço, mas perguntar para você, você quer ver a análise do índice futuro, dólar futuro, para entender quais são os possíveis comportamentos e movimentos do preço hoje? Corre para o YouTube, lá eu mostro para vocês todos os detalhes e análise do mercado do índice futuro e dólar futuro. Caso não, continue por aqui, te desejo um ótimo dia, como eu sempre falo no final dos vídeos aqui para vocês. Bora pro game, pessoal!
E agora para você que quer ver a análise do índice futuro e do dólar futuro, vamos direto para o índice futuro 60 minutos, começar falando desse mega movimento de alta que nós temos aqui, acompanhado também pela forte movimento de alta lá na nossa EWZ, nossa bolsa dolarizada, e olha como a gente entrou num canal de alta muito forte. Eu de novo estava achando que esse canal aqui era uma deriva, sempre pautado no gap que ficou para trás, tá? E sempre pensando que gaps são fechados no mesmo contrato, mas isso não está se fazendo real. A gente já está na bolsa cotada, no índice futuro cotado a 127.000 e 0,80 pontos, dizendo que sim, tem grande chance de a gente buscar os 131 mil pontos pensando no nosso topo histórico, tá? A gente está numa forte tendência de alta. Sim, também eu tenho aqui informação do mercado em alguns momentos atingir liquidez e cair liquidez, mas a todo momento, tá? Desde esse forte movimento, olha só o comportamento interessante. Eu pensando que isso aqui é no estresse da bolsa e imaginando que sim, a gente poderia ter uma queda, porque tem uma divergência nesse movimento todo de alta para esse movimento aqui do IFR, mostrando que estamos super pressionados, trabalhando sempre acima da linha dos 70%, mas não, isso é uma demonstração de força do nosso movimento de alta aqui e realmente um comportamento dado rally de final de ano que costuma acontecer nesse período do ano. Sim, tá fomentando tudo isso aqui. Isso tudo atrelado à notícia da entrada de injeção de dinheiro dos estrangeiros aqui no Brasil empurra ainda mais nossas bolsas para cima. A gente fica acompanhando todo esse movimento, todo esse comportamento que sim parece de fato que existe sim uma continuidade de movimento de alta. Apesar da gente ver aqui nossa bolsa literalmente estressada, olha só como as linhas de tendência trabalham literalmente alinhadas entre si, apontadas para cima. Existe sim uma distância muito grande para a média móvel de 200 períodos, olha só. Essa sim é uma distância, uma abertura muito grande, o que me preocupa, porque normalmente quando a gente tem um distanciamento muito forte, a gente começa a ter uma lateralização, talvez uma queda para a gente buscar ou chegar próximo à média móvel de 200. Mas, se a gente tem uma demonstração de força com uma elevada pressão para o mercado continuar em movimento de alta, a gente entende que sim, isso vai continuar. E hoje saem notícias que podem ser positivas, principalmente falando da ata do FONC, que vai dar sinalização de uma alta, uma continuidade de alta do mercado. A gente acompanha isso, tá? Então, dado todo esse comportamento e movimento, vamos ficar aqui atento ao que vai acontecer com a nossa bolsa de valores. E vamos dar uma olhada no diário para ver como é que foi o candle de ontem, e além do candle de ontem, para ver como é que está o comportamento, se a gente está ainda em extrema pressão, provavelmente sim, tá? Mas acompanhar todo esse movimento. E quando a gente olha aqui, ó, o movimento de ontem continuou todo aquele comportamento de alta, que eu ainda acho algo realmente extremamente perigoso, porque a gente tem uma distância de 2.402 pontos para a média móvel de 200 períodos, tá? 200 períodos não, de 9 exponencial, nem é de 200 períodos, é de 9 exponencial, é uma diferença de pontuação muito grande, o mercado está esticado, isso é fato. Olhando aqui, você olha e você fala, está esticado e me deixa com receio de tomada de compra, de movimento de compra no mercado, apesar de ver o mercado com um movimento forte de alta, tá? E além dele estar esticado, ele deixou esse gap aqui para trás, que eu realmente começo a duvidar se ele vai ser fechado nesse contrato mesmo, porque já está com uma distância muito forte, tá? Aqui teria que ser uma virada de tendência tão agressiva quanto essa alta, e pensando numa virada de tendência tão agressiva quanto essa alta é até assustador de imaginar. Tem uma distância muito grande, tá? O mercado ele tá em pressão de alta, ele tá esticado, esperar nova alta aqui com esse comportamento do preço não me dá segurança. Sim, pode acontecer, mas o volume financeiro já há 2 candles que ele tá abaixo da média de móvel de 20 períodos aritmética. O IFR está extremamente pressionado acima da linha dos 70%, no 83,27%. Apesar de ver o mercado em alta, entender que a gente pode ter mais alta, fico alerta aqui. Gente, cuidado no movimento de alta do mercado, porque ele está muito esticado. Se ele voltar com uma força muito absurda, com entrada de liquidez, principalmente num dia como hoje, que a gente tem notícia interessante, pode ser que a gente veja uma reversão forte de mercado para ele fazer o pullback e até reverter a tendência, tá? Apesar de eu acreditar na continuidade do rally da bolsa. Então fica essa informação aqui de cuidado e cautela com relação a esse movimento forte e agressivo da nossa bolsa de valores. Vamos dar uma olhada no dólar aqui para ver o que o dólar está fazendo, e o dólar está fazendo um movimento mais de lateralização do que de continuidade de queda, tá? Apesar de ver que o dólar tem uma certa força aí nessa queda. Olha só, ele tá caindo, mas ele tá caindo aos poucos. Mostrou uma forte divergência que eu citei para vocês aqui nos dias anteriores, inclusive deixei a linha pintada aqui, tendência mostrando que a gente tem, fazendo fundos mais baixos que os fundos anteriores no movimento do preço, mas fundos mais altos que os fundos anteriores no comportamento do IFR. Isso é um ponto de atenção. Ontem a gente teve um movimento sim, leve de baixa, com uma pontuação muito pequena. Vamos dar uma olhada no diário, que eu quero ver com mais o comportamento do diário do que dos 60 minutos. Por quê? A gente está vendo um mercado muito estranho.
tá muito mascado. E eu vi ontem que o mercado fez um comportamento que realmente me chamou a atenção. Ele tinha deixado um padrão de candles que era um padrão de movimento de alta validado caso a gente superasse a máxima do candle do fechamento do dia anterior, e não foi o que aconteceu. A gente foi num forte movimento direcional de queda, tá, no dólar, não dando muita oportunidade, porque ele foi forte e não deu grandes oportunidades de entrada no movimento de queda, ou seja, não deu para pegar esse movimento de queda com segurança, mas o volume financeiro, que é mais espantoso nesse volume de queda, foi bem abaixo da média móvel de 20 períodos. A gente tem de novo em FR trabalhando bem ali em cima, ou próximo da linha dos 30%, mostrando que pode entrar força compradora sim. E o mercado do dólar eu vejo um pouco mais lateral, do índice está bem direcional na alta, o do dólar está um pouco mais lateral, me dando sim a entender que a imagem que nós estamos enxergando aqui pode voltar a fazer um movimento de alta, voltar a ficar fazendo esse movimento mascado entre altas e baixas, não dando um direcional de queda muito forte. Então a expectativa que eu tenho é que realmente, olhando para o índice, me dá medo de pensar numa alta forte, eu penso numa lateralização, inclusive numa queda, não quer dizer que não possa acontecer alta, mas o mercado está esticado sim. Pensando no dólar, olhando esse dólar com esse comportamento mais lateral, levemente em queda, fazendo movimentos de queda e de alta sem um grande volume financeiro, me dá a entender que realmente a gente pode continuar uma lateralização para um possível movimento de alta, a depender do que vai sair das notícias de hoje que possam empurrar o mercado, porque realmente, apesar de eu acreditar que notícia não movimenta o mercado, olhando o comportamento macro, sim, a gente vê um comportamento de tendência de queda no dólar, no comportamento macro, claro, tá bem evidente aqui se vocês notarem, tá? Só que ele não tá com muita força nessa queda a partir desse momento, e também tá estressado aqui no FR, sugerindo que realmente a gente pode ter um pullback mais forte ou uma continuidade de lateralização. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham um ótimo dia hoje, fiquem atentos ao mercado, principalmente nas notícias que saem hoje e amanhã também, amanhã tem notícia forte, vamos ficar acompanhando e atento, e como eu sempre digo no final dos vídeos aqui para vocês, galera, bora pro game!